Um homem chamado Leonard Ravenhill foi um pai espiritual para mim, mais ou menos na mesma época em que David Wilkerson o foi, e nunca me esquecerei disso, porque acredito nas palavras que Leonard Ravenhill dizia. Ele disse o seguinte: a maturidade vem da obediência e não necessariamente da idade. O que isso significa é que já vi muitos cristãos velhos e imaturos, e já vi muitos cristãos jovens e maduros. Mas o fator determinante, a obediência ao que Deus está falando, a vida das pessoas, a obediência às Escrituras. E é por isso que eu lhes digo que é muito importante lembrar, uma decisão de obediência ao Senhor, eu lhes digo, é mais poderosa e produz mais crescimento espiritual do que ficar aqui sentado ouvindo 1000 sermões. Pessoal, vocês podem ouvir 100 sermões, 1000 sermões, mas estou lhes dizendo o que produz. O crescimento e a maturidade não é ouvir, mas obedecer ao que o Senhor quer. Porque a verdade sem obediência é simplesmente hipocrisia. Não podemos simplesmente ouvir e não obedecer. E é por isso que tenho de lhes dizer que, como orei, como estamos em uma série chamada Visão Bíblica do Mundo de A a Z, estamos pegando as 26 letras do alfabeto, querendo recapturar e recuperar definições bíblicas que ajudarão seu crescimento, quer você esteja no Senhor e tenha nascido de novo há 2 semanas, quer tenha nascido de novo há 20 anos. Ele está começando a lidar com apenas para recuperar as definições bíblicas, para ajudar as pessoas a falar e a se posicionar. E cada uma dessas cartas é muito importante. I de expiação, B para a Bíblia, C para a igreja, D para discipulado. E enquanto eu estava orando e realmente sentindo o que Deus quer dizer para mim, e pessoal, vou lhes dizer que sim, eu sabia o que Deus estava falando ao meu coração e quero falar com vocês sobre o ser para a obediência. E quando começarmos a tratar de um ponto muito importante da obediência. E Stanley Jones foi um missionário na Índia e um estadista cristão no século XX. Na verdade, alguns de seus trabalhos mais eficazes foram realizados nas décadas de 40 e 50. Ele conta sobre uma ocasião em que estava prestes a embarcar em um avião e diz: ouvi Deus falar comigo e dizer, não entre nesse avião. Mais tarde, ele ficou sabendo que o avião em que ele deveria entrar caiu e não houve sobreviventes. Quando ele compartilhou sua experiência com outra pessoa, com outro missionário de lá, quero que você entenda o que aconteceu com o Air. Stanley Jones, sem desrespeitar aqueles que pereceram naquela ocasião, quero que vocês ouçam o coração dele, não percam o ponto. E, Stanley Jones, vou mostrar isso a vocês. Que o outro missionário disse, quer dizer que você foi o único a quem Deus disse para não entrar naquele avião? Ao que E. Stanley Jones disse, de forma alguma, mas é possível, eu era o único que estava ouvindo. E isso é muito importante porque acredito que Deus está sempre falando. E não quero ser uma pessoa que apenas ouve, mas que obedece quando Ele fala. Agora Deus fala, certifique-se de que você entenda isso. Deus está sempre falando por meio de sua palavra. Ele está falando por meio de seus servos. Ele está falando por meio da providência. São coisas que podem estar acontecendo e que Deus começa a formular e a organizar seus atos. Ele começará a falar por meio de seu Espírito Santo. E muitas vezes eu sei que errei. Ouvir a voz de Deus porque não estava prestando atenção ou estava distraído. É surpreendente para mim que a palavra obediência, com a qual estamos lidando hoje, venha de uma palavra latina que na verdade significa prestar muita atenção. É preciso ouvir e se concentrar no que está sendo dito. Mas isso também é interessante. A palavra latina para surdo, não ouvir, significa que a palavra latina que obtemos é a palavra absurdo ou absurdos, que significa o que é muito importante, que diz que quando não estamos mais ouvindo e obedecendo, pode ser literalmente absurdo para nós. Do que é o futuro. Veja, quando Deus está falando, sabemos que há realmente 2 opções quando Deus está falando. Você se depara com 2 escolhas. Aqui está ela. Obediência ou desobediência. Isso é realmente o que está diante de nós. Que quando você não é obediente, isso é desobediência.
E é por isso que quando penso em uma grande mulher de Deus que falou para nós, até mesmo em Detroit, da juventude com uma missão que partiu para estar com o Senhor há apenas alguns anos, foi uma mulher chamada Joy Dawson. E foi isso que ela disse. Ela diz que quando você escolhe a desobediência, ela diz que desobedecer a Ele, Deus, é o mesmo que dizer a Ele para reter todas as bênçãos que vêm com a obediência. E então ela disse, isso não é apenas estupidez, é insanidade. Que quando você percebe tudo o que Deus quer fazer, desde dizer sim, o coro dizendo aquela primeira música. E isso ressoa em mim quando eles começam a gritar, sim, Senhor, pelo resto de meus dias. Quero que esse seja o grito do meu coração. Veja, quando a graça de Deus muda nosso status de rebelde para redimido, acredito que temos o poder de obedecer a Deus por meio do Espírito Santo, capacitados por seu Espírito para dizer sim. Não é o que fazemos por força de vontade, é o que fazemos pelo poder de Deus dentro de nós. E pessoal, vamos ser honestos, a obediência pode ser inconveniente, às vezes a obediência pode ser solitária, e até mesmo a obediência pode ser difícil, mas aqui está a boa notícia, a obediência sempre atrai a atenção de Deus e a atenção do céu. Ouça, seja você quem for, pode ser simplesmente ser obediente e orar durante a refeição, dar graças durante a refeição enquanto estiver no refeitório da escola. Você pode estar aqui como atleta desde o ensino médio, passando pela faculdade, até o esporte profissional, e pode ser que Deus lhe dê a ousadia de falar em um vestiário para outros atletas, em uma forte convicção ou uma questão bíblica. Pode ser, se você estiver trabalhando em uma empresa, optar por não mentir sobre números. Isso é o que um supervisor está pedindo que você faça e é uma questão de integridade para você. Gosto muito do que o A.W. Tozer disse quando afirmou que o verdadeiro seguidor de Cristo não perguntará, se eu aceitar essa verdade, quanto isso me custará? Em vez disso, ele dirá, esta é a verdade. Que Deus me ajude a andar nela, não importa o que aconteça em meu caminho. E é por isso que isso é tão importante. Pessoal, deixem-me dizer-lhes que, enquanto preparava este discurso, fiquei pensando comigo mesmo, essa frase me chamou a atenção. Que o maior presente que posso dar à minha família, à minha esposa e aos meus 4 filhos é a obediência, uma vida obediente a Deus. A maior bênção que qualquer um de nós, pais e mães, pode dar é ouvir a Deus e obedecer. Porque a minha obediência, a sua obediência, tem um efeito geracional. Ele vive além de você. Ouça o que Jones diz em Deuteronômio 12, 28. Jones diz estas palavras. Ele diz, tenham o cuidado de ouvir todas essas palavras que eu lhes ordeno, para que vocês fiquem bem, e seus filhos depois de vocês, para sempre. Pois você estará fazendo o que é bom e correto aos olhos do Senhor, o seu Deus. Quando obedeço a Deus, isso não acontece apenas comigo. Combina bem com meu filho e minhas 3 filhas. Isso vai muito além do futuro. Por isso, ouça, a obediência a Deus tem um efeito duradouro. E a desobediência tem efeitos duradouros. E é por isso que essa é uma parte tão importante. Agora, quero me basear nisso por um momento. Ouça uma pergunta importante relacionada à obediência. Aqui vai ela. Como posso saber se amo Jesus Essa é uma pergunta muito importante quando começamos a analisar a obediência. João 14,15. Isto é o que Jesus disse. Se houver, ele diz estas palavras. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. É uma questão de obediência. Amor e obediência são as duas coisas que andam juntas. Mas o perigo é quando conhecemos seus mandamentos. E de alguma forma queremos nos ver editando-os de acordo com nosso gosto e até mesmo nossa cultura. É reescrever, revisar e até mesmo modificar. Agora, quero que você anote isso, porque essa é a melhor definição que posso dar de obediência. Obediência é fazer a vontade de Deus, a maneira de Deus, no tempo de Deus. É isso que é obediência, é fazer a vontade de Deus, a maneira de Deus, no tempo de Deus. Ou em outras palavras, obediência é fazer o que Deus diz, quando Deus diz e como Deus diz.
O que Deus diz, quando Deus diz e como Deus diz. Agora, 1 Samuel 15 tem um dos maiores versículos sobre obediência e como Deus a considera maior do que até mesmo a adoração. Agora, aqui vai, não perca isso. A Bíblia não diz, se você me ama, você me adorará. Ela diz, se você me ama, você me obedecerá. É isso que ela diz. Jesus diz, se vocês me amarem, obedecerão ao que eu lhes disser. E eu pensaria que esse momento de hoje, em que vocês estavam levantando as mãos e cantando as músicas, era a chave para dizer, isso é o quanto nós o amamos, Deus. E Jesus, o Filho de Deus, nos disse que a chave para entender se amamos ou não a Deus, somos nós mesmos. Respondendo não com coisas religiosas, nem mesmo com adoração, nem mesmo oferecendo adoração. É fazendo o que Deus nos pede para fazer. Esse é o versículo. E você reconhecerá algumas dessas frases aqui, porque é uma passagem dita de alguém, o primeiro rei de Israel, que tentou reescrever, modificar e depois cobrir e encobrir sua desobediência com atividades religiosas. Ouça essas palavras que são a resposta a alguém que não fez as coisas à maneira de Deus. 1 Samuel 15, 22. Samuel, o profeta, diz, porventura tem o Senhor Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Ele está dizendo o seguinte, você acha que Deus prefere que você o adore ou o obedeça? Ele diz, você não entendeu o ponto? E depois estas famosas palavras, obedecer é melhor do que sacrificar. Você poderia colocar adoração aqui. Você pode colocar aí o voluntariado, a doação, qualquer coisa que queira colocar aí. E nos é dito que obedecer é melhor do que qualquer sacrifício que possamos fazer. E prestar atenção é melhor do que a gordura de carneiros. Ele está falando sobre os sacrifícios do Antigo Testamento. E depois essas palavras poderosas que estão do outro lado da obediência, que é a desobediência. E quero que você veja como isso é pungente, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a teimosia é como a iniquidade e a idolatria, porque vocês rejeitaram a palavra do Senhor. Ele também rejeitou que você fosse rei. Veja, o versículo 22 diz que Deus prefere que você obedeça a fazer coisas religiosas com enorme paixão. E o versículo 23 é uma espécie de tapa na cara para nos trazer a realidade, para entendermos o porquê. Isso é muito importante e ele usa 5 palavras para descrever a desobediência. 5 palavras, ouça-as. Ele diz que a desobediência é como a rebelião, a feitiçaria, a teimosia, a iniquidade e a idolatria. Pessoal, isso é muito perigoso. Quando sabemos o que Deus está dizendo e não o fazemos da maneira de Deus, quando Deus diz, como Deus diz e entendendo o que Ele está nos pedindo para fazer. E 1 Samuel 15 é a história do primeiro rei de Israel, como um rei perdeu seu futuro e sua unção. Não perca isso por desobediência, mas manteve sua posição como rei. Deixe-me dizer essas palavras novamente. 1 Samuel 15 mostra como a desobediência do rei Saul fez com que ele perdesse seu futuro, unção. E ainda assim Deus o manteve em sua posição. Não perca isso agora. Você precisa obter isso. Deus é o único empregador que o demitirá e permitirá que você mantenha seu emprego. Isso me assusta. Porque, e vou lhe dizer por quê. Deus me ajudou a me manter em um púlpito com um coração desobediente. Deus me ajudou a ficar na frente de um microfone e cantar ou cantar em um coral ou ser voluntário. E Deus disse, você pode manter seu emprego, mas não haverá unção, nem frescor, nem o toque de Deus. Pessoal, estou lhes dizendo, isso me assusta. Isso, e o que ele está dizendo é que vocês estão tentando fazer coisas religiosas, e ainda assim há desobediência. Joy Dawson continuou dizendo, ouçam isso, obediência atrasada é desobediência, obediência parcial é desobediência. Fazer o que Deus pediu com murmurações é desobediência. Estou indo, Deus, estou com problemas.
Quantas vezes eu disse sim, Senhor, com um murmúrio em meu espírito? Obediência atrasada é desobediência. Esse é o Salmo 119, versículo 60. Davi diz: apressei-me e não me demorei em cumprir os teus mandamentos. A obediência com murmuração ainda é desobediência. Ouça Deuteronômio 28, 45 e 47. Assim, todas essas maldições virão sobre vocês e os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos que Ele lhes ordenou. Ouça isso. Eles se tornarão um sinal e uma maravilha para você e seus descendentes, porque você não serviu ao Senhor, seu Deus, com alegria e um coração feliz. Meu Deus! E então, finalmente, obediência parcial. E essa é a passagem de 1 Samuel 15 que quero ler para vocês hoje. Às vezes me esqueço de que a obediência não é apenas para minha família e para o futuro deles. É, acima de tudo, honrar a Deus. Mas, literalmente, até mesmo a vida de algumas pessoas pode estar em jogo. Quando você não está sendo obediente, o domingo de manhã é sempre um momento especial para mim. É quando estou orando por você e orando para que Deus venha falar conosco. No culto das 13 horas também eu terei meu telefone comigo para enviar textos. À medida que Deus os coloca em meu coração, Deus colocará certos pastores, não apenas em Nova York, mas em diferentes partes do país. Eu escreveria: Deus colocou você em meu coração. Estou orando por você para Deus te tocar. Eu não texto, sabe, não passo pelo mesmo círculo toda semana. Eu simplesmente deixo o Espírito Santo falar comigo. E há 2 semanas conversei com um pastor que disse: preciso lhe contar e dizer, obrigado por ouvir o Espírito Santo. Eu disse: do que você está falando? Ele disse: há 2 meses eu me levantei em uma manhã de domingo, preparando-me para ir à igreja. E ele me disse isso, e eu o ouvi com meus próprios ouvidos. Ele disse: eu me levantei, meu corpo tem falhado e eu estava sentindo muita dor. Ele disse que eu sentia que minha mente estava sendo atacada. Cada parte de minha vida espiritual. Eu estava desistindo, sabendo que tinha que ir à igreja para liderar e pregar. E ele disse que não podia mais fazer isso. Ele disse: eu estava acabado. E foi isso que ele me disse. Ele disse: eu disse ao Senhor, estou acabado. Foi quase como uma oração de Elias: tire minha vida. Ele estava orando isso no domingo de manhã, antes de ir para a igreja. E eu disse: eu entendo esse tipo de oração. Eu não consigo continuar, não consigo fazer isso. E ele disse: eu literalmente pedi a Deus, estou acabado, não posso mais fazer isso. Ele disse: tire minha vida. E ele disse que quando eu disse essas palavras, meu celular tocou. E havia uma mensagem sua dizendo que eu estava orando por você, que Deus lhe daria forças para continuar, e que você continuaria a pregar hoje com uma nova unção e uma nova camisa. Ele olhou para mim e disse com lágrimas nos olhos: obrigado por ser obediente ao Senhor. Obrigado por ouvir o Senhor, porque sua obediência é a razão de eu ainda estar aqui hoje. Pensem nisso por um segundo, pessoal. Eu não me senti assim. Não sei se foi apenas um texto, mas ele sabia. Somente Deus sabia que haveria um texto simples, que talvez colocasse um pouco mais de gasolina no tanque para dizer: eu posso fazer isso com a ajuda de Deus. Então, deixe-me contar, só por um momento, uma história de obediência e desobediência no livro de 1 Samuel. É sobre o primeiro rei de Israel, Saul. Deus foi claro quando lhe pediu, ele lhe deu o quando, o como e o que em 1 Samuel. E foi isso que Deus pediu que ele fizesse. Deus falou com Saul para destruir totalmente os amalequitas. Destruir totalmente os amalequitas. Saul o faz, vai. E Saul edita a ordem de Deus e traz para casa o melhor e o rei inimigo. Quero fazer uma pausa de um segundo. Quando eu estava contando a história do pastor, acrescentei algo a ela e Deus me convenceu agora e disse que ele não disse isso de fato, não era verdade. Estou apenas sendo obediente ao Senhor. E ele falou comigo e disse: eu queria morrer. E então eu acrescentei que seu texto me manteve vivo. Isso não era verdade. Agora, alguns de vocês estão olhando para mim e dizendo: bem, foi apenas um enfeite. Estou lhe dizendo, é isso que a obediência faz. Você pode estar no meio de uma pregação e, falando sério, estou lendo isso e o Espírito Santo está dizendo: diga a eles que você mentiu. Estou tentando falar sobre obediência aqui. Estou tentando falar sobre um ritmo.
Estou apenas dizendo, estou olhando para as palavras em minhas anotações e tudo está ficando confuso e tudo o que vejo é essa palavra mentiu. Diga a eles e eu penso, eu nem sequer escrevi isso, mas isso é... Ser obediente ao Espírito Santo significa mais para mim do que qualquer outra coisa, pessoal. E é por isso que quero ser tão cuidadoso, porque aqui está... O que aprendi é que quando você embeleza, exagera e até mesmo conta uma história, o que você começa a fazer é confiar em seu exagero e em suas mentiras para levá-lo adiante. Em vez da unção de Deus, pessoal, ouçam-me com atenção. E se vocês forem líderes, quero que me ouçam. Deus só pode ungir a verdade. Deus só pode ungir quando você fala a verdade. E por isso sou grato. Pessoal, quero dizer que estou envergonhado, mas sou grato pelo Espírito Santo. Muito bem, vamos lá. Deus fala a Saul e diz: destrua totalmente todos os amalequitas. Saul vai, mas edita a ordem de Deus. E o que ele faz é trazer para casa o rei e o melhor, ou o que ele achava que era o melhor, do que havia lá após sua vitória. E o capítulo mostra esse confronto. Ele começa com Samuel indo ungir o rei e por fim começa a dizer ao novo rei: você acabou de perder o posto de rei no futuro. Deus acabou de tirar sua autoridade e sua unção. Pense nisso, ele vence a batalha, mas perde o futuro. É uma derrota dentro de uma vitória. É por isso que você pode perder seu futuro por causa da obediência autoeditada. Portanto, tenha isso em mente ao ler este texto. Saul se livrou do que queria, não do que Deus queria que ele se livrasse. Então, deixe-me ler isso para você. 1 Samuel 15:1. Então Samuel disse a Saul: o Senhor me enviou para ungí-lo como rei sobre o povo dele, sobre Israel. Agora, portanto, ouça as palavras do Senhor. Portanto, a unção para se tornar o rei está prestes a acontecer. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque por causa do que ele fez a Israel, como se opôs a eles no caminho quando estavam subindo do Egito. Agora vá e ataque Amaleque. Agora observe todas essas palavras que aparecem. Destruir totalmente tudo o que ele tem, não o poupe. Mate o homem, a mulher, a criança, o bebê, o boi, a ovelha, o camelo e o jumento. E quero que você veja o que acontece no final. Versículo 9. Saul e o povo, porém, pouparam a Agag o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais cevados, dos cordeiros e de tudo o que era bom, e não quiseram destruí-los totalmente, mas destruíram tudo o que era desprezado e sem valor, e o destruíram totalmente. Está vendo a edição da ordem? Deus diz: quero que tudo desapareça. Ele entra e edita. Agora, pessoal, quero dizer isso a vocês. É muito mais fácil fazer o que Deus nos diz para fazer, por mais difícil que seja, do que enfrentar as consequências de não fazer. Prefiro ser obediente, mesmo que seja difícil, do que enfrentar a dificuldade maior da desobediência e as consequências. Portanto, é só fazer o que Deus pede, em vez de tentar adicionar toda essa parte religiosa a isso. Eu estava pensando na história de Mark Twain, o grande escritor americano. Ele disse que esse empresário implacável procurou Mark Twain, que acreditava em Deus. E ele disse a Mark Twain, antes de morrer: esse é um empresário implacável e trapaceiro. Antes de morrer, farei uma peregrinação à Terra Santa. Vou subir no Monte Sinai e ler os 10 mandamentos em voz alta no topo da montanha. Mark Twain disse: tenho uma ideia melhor. Ficar em Boston e apenas cumpra os 10 mandamentos. Isso seria muito melhor. Portanto, em vez de passar por todos esses exercícios, faça o que Deus quer, é o que ele estava dizendo. Agora, o restante da história que vou ler para você nos próximos momentos é o que me assusta. É a parte que, quando eu estava orando para saber o que fazer hoje, saltou da página. Porque o que acontece é algo que está evoluindo, não apenas naquela época, mas acho que está acontecendo até mesmo agora. E quero falar com vocês e aproveitar os últimos momentos para falar sobre o que chamo de adorador desviado. O adorador desviado. E você verá isso daqui a pouco. Primeiro você deve ter isso em mente. Deus diz: quero que você destrua completamente. Saul traz de volta o rei e o melhor. E eis o que acontece quando Samuel aparece para confrontar Saul. E é isso que acontece. Veja o versículo 13.
Samuel se aproximou de Saul e antes mesmo que Saul pudesse dizer qualquer coisa, veja o discurso religioso: bendito seja você do Senhor, eu cumpri a ordem. Ele nem sequer lhe deu uma chance, mas ele já estava quase, era quase como uma diversão. Antes que você possa me perguntar, deixe-me apenas lhe dar um aleluia e lhe dar também: fiz o que Deus queria que eu fizesse. Então vamos para o próximo passo. E ouçam o que Samuel diz. Ele diz: e que é, pois, o balido das ovelhas aos meus ouvidos e o mugido dos bois? O pecado sempre o denunciará. Estou lhe dizendo, se você for desobediente, não vai demorar muito. Ele sairá. Estou apenas lhes dizendo. Na verdade, eu ouvi, eu não disse isso no primeiro culto, mas me lembro de alguém me dizendo que antes, quando alguém está vivendo em desobediência e pecado, antes de você conhecer o pecado do que ele está vivendo, você sempre o verá primeiro na atitude. Esse é o balido das ovelhas. Esse é o mugido do olhar. Você ouvirá isso em seu tom, você ouvirá isso em seu sarcasmo, você ouvirá isso na maneira como eles falam. Por exemplo, antes você sabe o que eles estão fazendo, está lá. Há um balido das ovelhas e você pensa: espere um segundo, há algo acontecendo aqui que não parece certo. Saul disse: eles os trouxeram. Ele respondeu a Samuel e disse: eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus, mas o restante nós destruímos completamente. E agora ele está tentando encobrir isso. Ele diz que poupamos isso para podermos oferecê-los a Jesus. É por isso que estamos fazendo isso. Deixe-me apenas dizer isso antes de ler a resposta de Samuel a essa insanidade, a essa resposta insana de Saul. Tozer disse assim: é totalmente duvidoso se algum homem pode nascer de novo, que vem a Cristo apenas para obter sua ajuda, sem a intenção de obedecê-lo. Sem a intenção de obedecer a Ele, queremos sua ajuda, queremos que Ele conserte as coisas, mas não temos a intenção de obedecê-lo. Ouça o que ele diz. Samuel diz: o Senhor o ungiu rei sobre Israel. O Senhor o enviou em uma missão e disse: vai e destrua totalmente os pecadores, os amalequitas. Lutem contra eles até que sejam exterminados. Por que então vocês não obedeceram à voz do Senhor, mas se precipitaram sobre o despojo e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor? Pessoal, aqui vai. Então Saul disse a Samuel: eu obedeci à voz do Senhor. Esse é o engano. E fui em uma missão que o Senhor me enviou, e eu a trouxe de volta. Agag, Deus nunca disse isso, o rei de Amaleque, e eu destruí totalmente os amalequitas. Isso não era verdade. Mas o povo pegou algumas das ovelhas e bois estragados, as escolhas do que foi dedicado à destruição. Agora ele está culpando o povo. Ele é o responsável para que eles possam sacrificá-lo ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Então, as famosas palavras. Samuel disse: será que o Senhor tem tanto prazer nesses holocaustos e sacrifícios? Como em obedecer à voz de: você está oferecendo algo que Deus disse, não quero essa parte da sua oferta. Não quero isso em seus serviços religiosos, não quero isso em sua adoração. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E então, diz ele, porque a rebelião é como o pecado de adivinhação ou feitiçaria. A insubordinação é como a iniquidade e a idolatria, porque vocês rejeitaram, vejam só, porque rejeitaram a palavra do Senhor. Deus o rejeitou para não ser rei. Agora, pessoal, quero que vocês entendam isso. Isso deve ter assustado Saul, porque as próximas palavras que saíram de sua boca, veja no versículo 24. Então Saul disse a Samuel que, ao ouvir essas palavras, quais são as próximas 3 palavras? Eu pequei. Agora, pessoal, o que me faz pensar que ele estava mentindo antes, porque ele percebeu que o seu eu pequei está ligado ao você não pode mais ser rei. Foi assim que ele se conectou. É como a pessoa que entra na realidade quando está bagunçando o seu casamento ou o seu trabalho. Ele não sai dessa até ouvir: quero o divórcio ou você será demitido. Então, de repente, nos tornamos humildes quando ouvimos as consequências. Então, no versículo 24, ele diz o seguinte: pequei, de fato transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, portanto, ouça como ele diz isso agora. Ele vai prescrever o que deve fazer. Por favor, perdoe meu pecado e volte comigo, aqui vai, para que eu possa adorar o Senhor. Samuel, porém, disse a Saul: não voltarei com você.
Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou para não ser rei sobre Israel. E quando Samuel se virou para ir embora, Saul agarrou a orla de seu manto e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor arrancou de você hoje o reino de Israel e o deu ao seu próximo, que é melhor do que você. Além disso, a glória de Israel não mentirá, nem mudará de ideia, pois não é homem para mudar de ideia. Então ele disse, e lá vem ele de novo: eu pequei. E então, pessoal, é aqui que a coisa fica preta. É isso que ele diz: eu pequei, mas me honre diante dos anciãos do povo e de Israel. É como se ele dissesse: deixe isso, mantenha isso entre nós e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Deixe-me continuar com as coisas que trouxe e fazer meu trabalho de adoração. E palavras tristes, Samuel voltou a seguir Saul. O que Saul faz? Adorar o Senhor. Perdoe meu pecado, diz ele, mas venha comigo para que eu possa adorar o Senhor. Agora, amigos, essa é a origem. Eu realmente acredito nisso com meu coração. Essa é a origem de uma prática perigosa na igreja e no cristianismo atual. Essa história de adoração. Deixe-me definir isso. Entenda isso. Isso é muito importante. Senti isso fortemente pelo Espírito Santo. O apóstata adorador é o cristão que consegue adorar com intensidade enquanto vive em flagrante desobediência. Deixe-me dizer isso novamente. O apóstata adorador pode levantar as mãos com essa intensidade, levantar as mãos com paixão, adorar o Senhor, cantar todas as músicas de adoração em um culto, mas viverão em flagrante desobediência. Pessoal, estou lhes dizendo, isso está acontecendo. Está acontecendo nos palcos, nos pregadores, nos líderes e nos crentes. E aqui está a falsa teologia disso. Não perca isso. A falsa teologia é que minha adoração é meu arrependimento. Arrependimento que, se eu estiver vivendo em desobediência, eu a cobrirei com minha adoração a Deus. Que você pode estar aqui em cima, seja cantando ou pregando, pode estar assistindo hoje e liderando algo, liderando um ministério, liderando uma igreja, e pensar que eu cubro isso simplesmente fazendo algo com paixão. Pessoal, a única coisa que cobre o pecado é o sangue de Jesus Cristo. É a única coisa que pode cobrir nosso pecado. Agora, faça uma pausa por um momento. O que é a apostasia? Deixe-me dizer isso, porque a apostasia é a coisa mais fácil de fazer, porque você não faz nada. É assim que ela começa. Não é uma explosão, é um vazamento lento. Pense nisso. Sansão estava dormindo quando perdeu a força. Então, é Jerry Vines, um dos grandes pregadores batistas da Flórida dos anos 60. Eu estava lendo o que ele disse. Ele disse, essas palavras me desafiam. Ele diz, você está se desviando agora? Ele diz, vou ajudá-lo a responder a pergunta. Um cristão desviado é qualquer cristão que não esteja tão próximo de Jesus como costumava estar. Houve alguma época em sua vida em que você era mais consagrado ao Senhor do que é agora? Houve algum período em sua vida em que você sentiu a presença de Deus mais do que sente agora? Houve algum momento em sua vida em que seu amor por Jesus Cristo era mais real do que é? Neste exato momento, se sim, você precisa de um avivamento. Eu preciso de um reavivamento. Nós precisamos de um avivamento. Porque a pergunta é a seguinte: quando você está sentado em um culto, quando está tomando a comunhão, há esse coração dentro de você para proteger o fogo e o frescor do Espírito Santo? Vou lhe dizer o que quero dizer. Quando foi a última vez que você levantou as mãos em adoração ou estava sentado assistindo, seja de casa ou do mundo todo, e sentiu que Deus disse, pare, você precisa consertar isso antes de continuar? Alguns de vocês podem estar olhando para mim e dizer, Pastor Tim, isso é um pouco demais. Mas Jesus disse que isso aconteceria com seus discípulos ouvintes. Ouça o Sermão da Montanha. Jesus disse isso logo após as bem-aventuranças. Ele diz, portanto, se você estiver oferecendo uma oferta no altar e se lembrar que seu irmão ou irmã tem algo contra você, é isso que ele diz, pare de adorar. Deixe seu presente ali em frente ao altar. Vá se reconciliar, depois volte e faça as coisas direito. Basicamente o que ele estava nos dizendo é que a pior coisa a se fazer é adquirir o hábito de adorar. Por meio da desobediência, adorar por meio dela. Ele diz,
Isso é algo perigoso que pode acontecer com qualquer um de nós. Veja, hoje em dia, enquanto você está sentado aqui em um culto e canta, e toda a minha vida você foi fiel, o Espírito Santo vem e diz: espera aí, eu sou fiel, mas neste momento você não é. Você levanta as mãos, mas está dormindo com a sua namorada. Você levanta as mãos, mas está falando mal dessa pessoa. Está cantando alto, mas está me roubando os dízimos e as ofertas. Abaixe suas mãos, vamos fazer as coisas direito. Pegue-o e depois volte e vamos adorar com as mãos limpas e o coração puro. Pessoal, eu adoro. Quero dizer, enquanto estávamos em comunhão, foi há pouco tempo, estávamos em comunhão, e antes mesmo que eu pudesse abrir aqueles copos bobos, e fazemos isso para a Covid e para a proteção, eu entendo. Mas quando eu estava abrindo, o Espírito Santo me disse: não tome a comunhão até que você peça desculpas. Você falou de forma ríspida com um membro da equipe, então eu disse a ele: ok, continue cantando e cantando até que eu consiga conciliar isso. Porque é sério para mim que, antes de honrar o sangue, preciso ter certeza de que meu coração está certo. Não quero adquirir o hábito de fazer uma pregação quando sei que algo não está certo entre mim e minha esposa. Quero ter certeza de que não estou aqui pregando e sabendo que há pecado em minha vida. Quero ter certeza de que não me acostumarei a... O perigo é inclinar-se em um dom e um talento quando por dentro o fogo está sendo apagado. E é nesse ponto que o Espírito Santo agora, pessoal, ouçam, eu entendo. Alguns de vocês estão olhando para alguém e pensando: é por isso que eu não queria ir para essa igreja. É por isso que eu nem queria vir aqui hoje. É 4 de julho. Deveríamos estar comendo cachorro quente. E aqui estamos nós recebendo gritos. Pessoal, deixe-me contar vocês. Estamos tentando salvar seu futuro hoje. Estamos tentando salvar sua vida hoje. Que você entenda como isso é importante. Que ao ouvir uma mensagem sobre o perdão, você fique sentado em vez de pensar: nossa, essa foi uma boa palavra, para quem posso enviá-la? Ou você está dizendo: Deus, o que você está dizendo para mim? Ou você está ouvindo sobre integridade e diz: sim, conheço algumas pessoas que estão roubando. E Deus diz: e quanto a você? Veja, o que você está ouvindo neste momento? Porque é incrível. Estávamos cantando uma música hoje, e eu estava pensando em todas as músicas que cantamos no passado, eu dizendo graças a Deus pela adoração neste lugar e pela adoração que acontece. Mas é incrível para mim que de todas as músicas, estávamos cantando algo que falava sobre: tenho arrependimentos, tenho erros. Nunca ouvi uma música de adoração moderna que incluísse a palavra desobediência. Sei que não rima com nada, mas ninguém diz isso. É desobediência. Se eu não estiver obedecendo a Deus, não é uma falha ou um erro. É a desobediência. E para mim, vou ser um pouco espiritual agora. No espírito, você sabe o que rima? Se você quer algo que rime com desobediência, aqui está: arrependimento. É isso mesmo. E você está pensando: isso realmente não rima. Não, mas conserta a desobediência, de verdade. Diga-me qual foi a última música que você ouviu. Isso é como se eu tivesse sido desobediente. Não, nós nem cantamos mais esse tipo de coisa. Alguém, por favor, escreva uma música sobre desobediência e arrependimento. Saul queria adorar, mas não ser obediente. Saul queria adorar, mas não ser obediente. E a história termina. E quando nos preparamos para encerrar, a história termina com 2 coisas inacreditáveis. Saul tem suas mãos levantadas em adoração, e Samuel tem de matar Agag e realizar a obediência. Enquanto Saul está adorando, Samuel está tentando cumprir a obediência. Saul levantou as mãos quando deveria ter uma espada na mão. É uma mão sem espada, não tem espada. As mãos são aquelas em que Deus lhe disse para cortar algo, livrar-se de algo, parar de fazer algo. E continuamos a nos agarrar às coisas e temos mãos sem espada. Deus diz: eu lhe pedi para se livrar disso. Pedi que você cortasse esse número, que não mandasse mais mensagens para essa pessoa, esse conhecido, essa mágoa, essa ofensa. Mas nós simplesmente, o que fazemos é nos apegar a isso. Temos mãos sem espada. Mantemos a mesma atitude, a mesma aparência, as mesmas indisciplinas. E aqui estamos nós, em um lugar tão perigoso. Então, deixe-me terminar com isso ao encerrarmos quando a banda chegar. Ouça, porque aprendemos algo devastador sobre a morte de Saul pouco antes de Davi se tornar rei em 2 Samuel
algo devastador. Porque não é o fim da história. O fim da história é, na verdade, 20 anos depois. E pessoal, prestem atenção nisso por um momento. Isso é quase como o final da história e o momento de largada de microfone. Lembre-se, nunca minimize o que Deus lhe pede para fazer. Não o edite, não o reescreva, não o revise e não o modifique. Deus tem uma razão para dizer: pare de fazer isso. Pare de dizer isso. Pare de usar palavrões e considere se sou um cristão maduro, posso usá-los. Pare com isso. Deus tem uma razão para isso. Ele vê o futuro e mais além do que você jamais poderá ver. Saul, destrua totalmente todos os amalequitas. Livre-se deles. Bem, eu gosto de ficar com o melhor. Gosto de ficar com o rei. Deus diz: preciso que Amaleque seja totalmente destruído. Vou editar, vou revisar. Aqui vai. 20 anos depois, Davi está a um capítulo de se tornar rei. E deixe-me contar a você. Quando ele fica sabendo da morte de Saul, um rapaz chega à corte de Davi e fala sobre a morte de Saul. Porque Davi, que amava Saul e Jonatas, diz: diga-me, 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 eles ainda estão vivos? E aqui está o que diz. Então Davi disse, este é 2 Samuel 1. Então Davi disse ao jovem que entrou: como você sabe que Saul e seu filho Jonatas estão mortos? Veja isso. O jovem disse-lhe: por acaso estou no monte Gaboa, e eis que Saul estava apoiado na sua lança, e eis que os carros e os cavaleiros o perseguiam. Agora, amigos, olhem para mim. Portanto, Saul estava chegando ao fim de sua vida, e é assim que ele morre. Versículo 7. Quando olhou para trás, viu-me e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me perguntou: quem é você? Eu respondi e disse: sou amalequita. Sou um amalequita. Então ele disse: fique ao meu lado e me mate para que a agonia me veja, porque a minha vida ainda permanece dentro de mim. Versículo 10. Então me pus ao lado dele e o matei. Gente, Saul é morto pela coisa que ele deveria matar. Ele foi morto. Deus disse: eu quero, eu tenho isso, Deus. Sei que é melhor para mim. Não preciso disso. Deus viu 20 anos no futuro e disse: a coisa que você manteve viva, a coisa pela qual Saul foi morto, o que ele chamou, entre aspas, de um dos melhores. Eu vou manter um dos melhores. É o melhor, olhe para mim, é o melhor para mim. Isso é o melhor, esse relacionamento, a maneira como eu declaro minha identidade ou todas essas coisas, e ainda nem chegamos a isso. Isso é o melhor para mim. Então o que Deus diz não é o melhor. Você decidiu com base em seus gostos, preferências e cultura o que é melhor. Pessoal, só estou lhes dizendo que tenho de seguir o que Deus disse e o que Deus está falando conosco. E é aqui que encerramos. Precisa decidir a obediência antes de Deus dizer qualquer coisa. Decidir a obediência antes mesmo de Deus dar a ordem. Nós entendemos isso ao contrário. Achamos que é assim. Achamos que Deus fala, eu ouço e depois decido. Não é assim que funciona. Já decidi que vou fazer isso, obedecer. Não importa o que você peça, a única ordem que a Virgem Mãe Maria deu foi esta em um casamento. Ela disse: tudo o que Ele disser a você, faça-o. É assim que eu vivo, seja o que for, Ele diz. Um pastor de jovens do Alabama me ensinou uma oração. E pessoal, não sei dizer quantas vezes fiz essa oração. Ela surgiu do nada. Ele disse com aquele sotaque sulista: pastor Tim, esta é uma oração. E eu disse: obrigado. Ele me deu isso há quase 15 anos. E aqui está ele. Você está pronto para isso? Peguem suas câmeras e fones. Eu disse: câmeras? Você não carrega câmeras, você carrega telefones. Aí vem, vou lhes ensinar uma oração. É assim. Deus, a resposta é sim, mesmo antes de você perguntar. A resposta é sim.
Mesmo antes de você perguntar. Vamos lá, sussurre isso para ele agora mesmo. Deus, a resposta é sim. Mesmo antes de você pedir, mesmo antes de você pedir. Peter Marshall foi considerado um dos maiores capelães do Senado dos Estados Unidos. Foi pastor da New York Avenue Presbyterian Church em Washington, D.C. Sua vida de oração e seu testemunho literalmente trouxeram o Espírito Santo ao Congresso quando ele estava lá. Eu estava lendo sua biografia e ele disse que estava tentando evitar o ministério e ir para a Marinha. Ele ouviu o chamado de Deus, mas literalmente desobedeceu. Simplesmente desobedeceu. Ele disse que, sabendo que Deus o chamava para o ministério, ele estava indo para o escritório de recrutamento da Marinha. Ele disse que não passou no teste. De tão desanimado, em um dia chuvoso e com neblina, estava voltando do escritório do recrutador para casa. E ele conta a história. Enquanto caminha pela floresta, por um atalho de volta para casa, ou para a casa dos pais, por onde nunca esteve antes. Ele estava caminhando por ela, mal conseguia enxergar à sua frente. Ele disse que ouviu uma voz. Seu nome foi chamado. E foi isso que ele ouviu. Ele disse: quando ouviu seu nome, eu ouvi Peter. Parou e disse: quem é esse? Então continuou andando e ouviu novamente: Peter. Ele disse: quem está me chamando? E finalmente na terceira vez ele ouviu seu nome e soube que era Deus o chamando. E Peter Marshall disse o seguinte. Ele disse: parei e me ajoelhei na terceira ligação e disse: sim, Senhor, farei o que o Senhor quiser que eu faça. Não vou para a Marinha, o que o Senhor quiser que eu faça. E Deus o chamou para o ministério. Você vai pastorear e levar o avivamento ao Congresso. Você levará uma obra de Deus. E Peter Marshall escreveu que, ao tentar se levantar, ele empurrou a mão para baixo e não havia nada. Ele disse que empurrou ele percebeu isso. Quando ele se ajoelhou e estava fazendo força para se levantar, ele se ajoelhou ao pé de um precipício de uma pedreira. Ele disse que, se eu tivesse dado mais um passo, teria despencado para a morte. Se eu não ouvisse a Deus, ele disse, quando me ajoelhei aqui e fiz força para me levantar, não houve nada. E eu sabia que quando disse sim a Deus, Ele acabou de resgatar meu futuro. Ele acabou de resgatar meu futuro. Fiquem comigo, fiquem comigo. Aqui está o desafio. Tenho uma forte convicção sobre isso, tão forte, que antes de darmos qualquer outro passo agora, antes de fazermos qualquer coisa, varanda, andar principal, quero que ouçam. Aqueles que estão assistindo online, este é um momento em que Deus está dizendo, antes de oferecermos qualquer adoração, Deus está falando ao seu coração e dizendo, preciso acertar isso com Deus. Há uma área em que fiquei sem espada e Deus está pedindo, não dê mais um passo sem dizer sim, Senhor. Deus, quero que você lide com essa área. Quantos sentem neste momento que Deus está falando com eles sobre uma área de sua vida, dizendo, lide com isso, levante as mãos, se for o seu caso. Vou pedir a vocês enquanto cantamos. Se Deus estiver falando com vocês, quero que saiam de seus assentos e venham até aqui. Vamos dizer, Deus, este será um altar de entrega. Confiamos em Ti, estamos entregando isso. Oh, venha para o altar, varanda, andar principal. Vocês poderiam começar a subir até aqui enquanto começamos a cantar juntos? Creia que Deus o fará. Vamos cantar isso e depois voltar.